Olá! Boa noite! Nós vamos agora fazer uma live, informar os seus seguidores que você fez uma transmissão ao vivo. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar de projeções e expectativas, esse clube do livro que eu inicio dia 7 de junho. E eu vou convidar aqui a Vivi, ela já está aqui. Boa noite, Débora, Diana, Rafa, Jefferson, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, querida! Boa noite! Tudo Como está? bem? Eu tô ótimo, e você? Também. Só frio por aqui, né? Ai, por aqui também, tá bem frio. Mas aí deve estar mais, com certeza. Eu vou abaixar aqui um pouquinho o celular. Aí, acho que fica melhor. Como você está? Tudo bem, empolgada para o nosso assunto de hoje, babado. Yes! Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Babado mesmo, Vivi. Você sabe que esse assunto de projeções e expectativas foi uma das coisas que mais me trouxe leveza e liberdade, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente recebe desde sempre, né? Desde que a gente é pequeno, a gente tem faz parte da nossa criação, né? A gente aprendeu a fazer assim, A a mãe fazer ficou projeções. grávida, já estavam dizendo: é menina, é menino, vai casar com não sei quem, vai Exato! trabalhar com não sei o que lá. Muito legal você trazer isso, exatamente, né? Assim, você se casa e aí, primeiro, se você tá solteira, você tem que casar. Tem a projeção de que o certo é casar, né? Aí, casou, quantos filhos você vai ter? Quando vai ficar grávida, né? Tá empregada, não tá empregada? Tá trabalhando no emprego fixo, não tá trabalhando no emprego fixo? Tudo isso são projeções e expectativas que nós vamos recebendo ao longo da vida, né? E até de uma forma inconsciente, nós vamos criando a nossa vida de acordo com aquilo que é projetado na gente, que é esperado da gente. Não é nossa vontade aquilo, mas é aquilo que esperam, é aquilo que é certo. Então é assim que é criar a vida, então é assim que eu vou criar a minha vida, né? E aí todo mundo cria a vida igual, como se a vida se o mesmo formato funcionasse para todos, né? Se essa fosse a fórmula, que fosse a fórmula certa e que funcionava para todo mundo, né? E onde está a gente dentro disso, né? Tô ali cumprindo um papel, protocolo, um curral assim de boi, né? E tu, e a tua escolha, e o que tu deseja da Vamos! tua vida? É por aqui que vai. Vamos, é por aqui que vai. Aqui é o certo de ir, né? E aí a gente vai criando a vida assim, né? Do jeito certo, né? Daquilo que foi projetado, de como tudo vai ser, como não vai ser. Então é uma loucura isso. Então, quando você olha para isso, primeiro assim, primeiro só de você parar para tomar consciência da vida que eu tenho, daquilo que eu estou criando, o que é minha escolha de fato ou o que é aquilo que foi projetado em mim? O que esperam que eu seja? E eu criei minha vida para corresponder a todas essas expectativas daquilo que o certo, do que é o certo de ser, o certo de fazer, né? O Tércio disse aqui, seguindo os padrões dos outros até que você quebra o padrão. Exatamente isso.
né? E a hora que a gente tem a disposição de olhar e falar, ei, o que é que eu quero aqui, né? O que eu quero para mim? Qual é a vida que eu quero? O que eu quero criar, né? O que eu escolho? Então, a hora que você escolhe quebrar esse padrão, que de fato você começa a ter escolha de criar de fato a sua vida. E uma coisa que eu queria trazer, assim, é que essas projeções expectativas às vezes não são ditas, né? Elas estão ali, tipo, pairando, e a gente pega da cabeça dos outros, né? Ah, pra eu agradar essa pessoa, eu tenho que brilhar menos que ela. Pra eu agradar essa pessoa, eu tenho que ser boazinha. Pra eu ser aceita nesse grupo, eu tenho que ter tal ponto de vista. Então, às vezes não é dito, né? A gente tá falando aqui de coisas explícitas, mas às vezes não é dito. Não ditas, exatamente isso, né? Porque de fato nós somos conscientes, né? A gente não reconhece que é consciente, mas a gente é consciente. E aí, se a gente não reconhece o quão consciente é, a gente acaba ficando sob o efeito da nossa consciência. Isso. E aí, o que é isso, ficar sob efeito dessa consciência? Exatamente isso que você está dizendo. Às vezes as coisas são veladas, não ditas, mas nós estamos conscientes que aquilo está ali. E aí, para corresponder às expectativas dos outros, a gente acaba a gente está consciente daquilo e a gente acaba se tornando aquilo, sem nem perceber. A hora que você vê, você já está lá, né? Falei, putz, estou aqui. Tendo essa vida que não foi a vida que eu escolhi, e aí aí que vem toda a insatisfação com a vida que a gente tem, né? Quando a gente está correspondendo às expectativas dos outros, né? Onde a gente está de verdade? Eu tô procurando aqui aquela frase do Gary que tá no formulário, que ele fala: Isso é sério. Quer ver? Deixa eu te falar. Ela tá aqui no. Tô com um livro aqui. A E se frase é você essa aqui. sempre que estiver funcionando a partir de projeção expectativa de qualquer tipo, você está se separando, julgando e rejeitando qualquer coisa que te daria conscientização. Está eliminando Exato. sua conscientização. E daí ele fala, isso é sério, não é? É exato. Porque assim, qualquer. O que é estar consciente? Estar consciente é estar presente na sua vida, recebendo tudo o que acontece. Se a gente tá, se a gente começa a estar presente, mas com um monte de projeção, a consciência não entra, porque você está o tempo inteiro correspondendo a todas essas projeções ou essas expectativas que os outros têm da gente, né? E aí, e aí tem a projeção de como você deveria agir ou reagir numa determinada situação. Do que você deveria dizer, do que você não deveria dizer. Então, percebe o quão profunda é essa programação? Né? O quão enraizado isso é e o quanto, de fato, a gente está imerso em tudo isso e não percebe que está funcionando através dessas projeções expectativas, né? Tem um exemplo muito bom que é assim, às vezes a mãe vê a criança com uma certa dificuldade de segurar algo, derruba alguma coisa, né? E a criança está aprendendo a fazer o controle motor. E aí a mãe fala assim: ai, você é muito desastrado. Né? Então, isso é um julgamento, né? É uma nomenclatura para algo que a criança não está conseguindo controlar momentaneamente naquele momento. E aí a criança olha para aquilo e diz: bom, se a minha mãe está me dizendo que eu sou desastrado, de fato eu devo ser isso. Eu nem sei o que é isso, mas de fato eu devo ser essa coisa que a minha mãe está dizendo que eu sou. E aí a criança, ela se transforma naquilo, não que ela seja, mas aquilo está projetado no campo energético dela.
E porque aquilo está projetado, ela assume aquilo como verdade e ela, bom, se eu sou desastrado, como é que um desastrado corresponde às coisas? Ah, um desastrado derruba as coisas no chão, ou encosta em alguma coisa e derruba o vaso que está ali. Então, aí ela começa a vestir aquela roupa de desastrado, não porque ela seja, mas porque aquilo foi projetado. Né? Então, as palavras, aquilo que a gente diz, principalmente para filho, tem um poder enorme sobre a criança, né? Então, a gente está dizendo aqui, ela definiu o filho, né? E ele comprou a ideia. Exatamente isso, Ingrid. Né? Então, quando a gente vai liberando essas projeções expectativas, a gente tem que liberar o lado de que isso tem uma polaridade, né? Então você tem que liberar o lado daquilo que foi projetado em você que você é e o lado que você se tornou. Que daí é o alinhar e concordar, né? E Exatamente. o resistir e reagir que tem a mesma força. Então eu vou resistir a isso que estão dizendo, me tornando isso também. Exatamente, exatamente. Né? Então e aí como que é esse processo todo das projeções expectativas, né? Então, uma projeção é algo que uma projeção é algo que a gente acha, que a pessoa acha, né? Então, a gente acha que a pessoa fará uma determinada coisa. Isso é uma projeção. Eu acho que meu marido vai chegar em casa hoje e vai me trazer um buquê de flores. Então, essa é uma projeção que eu tenho de algo que eu gostaria que ele fizesse para mim. E aí, eu tenho uma expectativa de que isso aconteça. E aí começa o game todo, que vem todo o resto dos dominó atrás caindo. Todo o resto do dominó. Que aí ele chega em casa sem o buquê de flores. O que acontece? Eu me frustro a beça, faço um bico gigantesco e já fico mal-humorada, porque eu estava na expectativa que ia chegar com o buquê de flores, ele não chegou com o buquê de flores, eu já faço um bico e a briga já começa. O que você tem? Entendeu? Esses mecanismos que a gente vai, né? E aí essa expectativa de que ele deveria trazer o buquê de flores, ele não trouxe o buquê de flores, e daí eu julgo, sei lá, que ele é insensível, que ele não percebe que eu queria ganhar um buquê, mas eu nem falei que eu queria ganhar, ele não percebeu que eu queria ganhar um buquê, e aí eu julgo. Aí quando você julga, você se separa da pessoa, tudo que a gente julga, mesmo nós mesmos, a gente se separa e a gente começa a se relacionar com aquela pessoa através daquele julgamento que a gente fez para ela. Somente através daquele julgamento. E começa tudo de novo, porque daí tu vai para uma distância e começa a projetar a partir da distância, a julgar de novo a partir da distância e isso só espirala deliciosamente, só que não. E a separação. Então, percebe como essas projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições, ela é um programa que se retroalimenta. Isso é uma programação que a gente recebe, né? E isso, ela se retroalimenta. Ela vai... isso que você acabou de dizer. Chega no momento que começa tudo de novo. E tudo de novo. E aí, a hora que a gente vê, a gente está vivendo nesse looping que as coisas acontecem sempre, sempre, sempre da mesma forma. E daí o outro começa a responder também a partir da presunção, né? Da expectativa, da projeção dele em cima daquilo. Isso não tem fim, percebe? E aí, todas essas projeções expectativas, elas criam essa coisa nova que tem no Axis agora, que se chama realidades presuntivas, né? E aí você presume que algo vai acontecer. Quando você presume que algo vai acontecer, você pré-determina.
E aí não tem possibilidades numa coisa que você pré-determina que vai acontecer de uma determinada forma. Que E nunca às vem do vezes, jeito que a gente imagina. Então, se tu vai botar um cabresto ali para olhar só naquele ponto de vista, dizendo que é esse jeito que vai funcionar, é assim que vai ser, porque de verdade você está criando isso, né? Então, é, é... e aí, todas essas projeções, a gente entra no Big Five inteiro com tudo isso. Então, esse é o looping, né? De programação dessa realidade, assim como as coisas funcionam, e que a gente fica eternamente, perpetuamente nesse padrão, vendo a nossa vida se desenrolar sempre da mesma forma, e né? Então, Donata, assim, qual fala. qual a sacada assim que tu tem de estar na presença disso? Quando é que tu percebe que tu tá projetando, esperando e tipo, tá, ok, volta, 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 volta. Qual é o ponto assim para pessoas ficarem presentes com isso? Então, normalmente, quando eu estou funcionando de projeção e expectativa, eu não estou muito com escolha, sabe? Nos lugares onde eu não tenho escolha, quando as coisas não estão funcionando, né? Não estão fluindo de uma forma nova, com possibilidades, eu tenho projeção e expectativas ali. Se eu estou presa numa pessoa, né? Porque às vezes você fica, né? Acontece alguma coisa que você fica remoendo aquela coisa que aconteceu e você fica naquilo e fica naquilo, eu estou funcionando em projeção e expectativas. Sabe? E é muito interessante também nos relacionamentos a gente olhar, porque projeção e expectativa é uma coisa que a gente também pode facilitar aquilo que o outro projetou em você. Né? Então é muito legal isso, porque isso é uma das coisas que você pode projetar, porque você está sob efeito daquilo. Né? Então, não sei, a sua mãe pode ter projetado em você que sei lá, né? A gente é tão perspicaz energeticamente que essa coisa que você trouxe, né? A gente percebe das formas tão mais sem palavras, né? Então, às vezes a nossa mãe olhava para a gente de um determinado jeito, né? Isso aconteceu comigo, assim, sabe? Da minha mãe me olhar de um determinado jeito e aquele olhar eu já sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Não sei o que, mas tem algum problema comigo. Deixa eu me ajeitar aqui. Exato! E daí, quando alguma pessoa na minha vida, depois, não a minha mãe, me olhava daquela determinada forma, eu entrava naquele programa daquele olhar. Olha a sutileza que isso tem, né? Olha a sutileza, e a gente fica presa até em expressão corporal, não é só em palavras, não é só né, em julgamento, aquilo que projetaram na gente que a gente é o que a gente não é. Né? Então, e aí são esses lugares, e vi que de fato a gente não tem escolha. A gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça. Como assim? E eu percebo também que a gente entra muito em reação, que nem tu falou, a gente vai direto para os Big Fives, né? Presunção, necessidade de realidade reativa, Gosmanor, atualizador de IA e quinto elemento. Para quem não conhece, venha para uma classe de Axis para você conhecer. E a gente vai pra reação daquilo. Eu sou uma que, tipo, quando eu vejo que alguém tá esperando uma coisa de mim, que é uma coisa que eu não quero, eu já começo como se estivesse querendo me desgrudar da coisa. Eu não quero isso que tu quer! Para de projetar em mim! Sabe? Então entra na necessidade de realidade reativa ou na concordância. Então tá, então vou ficar aqui bem quietinha, bonitinha, pra não, né, desagradar. E, enfim, Tá se alinhando como e ter mais concordando da presença. mesma forma, né? Ou você tá na E uma coisa que eu polaridade de queria resistir e agir, ou se alinhando e concordando daquilo que a pessoa quer, espera que você faça por ela. Uma coisa que eu queria falar que tu disse sobre limpar as projeções e expectativas, né? Que no livro tem um monte de processos e ao longo do clube do livro tu vai facilitar também, né? Um Sim. capítulo por encontro, né? Um capítulo por encontro.
muito profundo. E esse é um tema que, de fato, assim, quem já passou em atendimento comigo, sabe, assim, eu trabalho muito projeção expectativa. Eu sou muito consciente disso, assim, sabe? Porque eu percebi na prática comigo o como isso é libertador, sabe? Porque eu fui uma criança que sempre quis agradar. Eu era aquela menininha boazinha, bonitinha, que sempre queria agradar, 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 agradar. Então eu estava o tempo inteiro correspondendo às expectativas daquilo que os outros esperavam de mim, né? Então, isso para mim foi muito libertador, sabe? Poder. Isso me deu escolha de verdade, sabe? Para eu criar aquilo que eu desejava como minha vida e sair dos lugares que eu tinha sempre que agradar os outros, né? Porque essa foi a minha criação. Eu sempre vivi nesse lugar de eu sou a boazinha, então se eu sou a boazinha, eu tenho que fazer tudo aquilo que os outros queiram que eu faça, né? Então, desse lugar de eu ter que fazer tudo aquilo que os outros querem que eu faça, para você ser abusado, é isso aqui. Porque você nunca pode falar não. Você nunca pode falar não. Você nunca pode desagradar os outros. Você sempre tem que estar ali sendo aquilo que o outro espera que você seja. Oi, e você? Onde é que você está em tudo isso? E agora tu falando isso me lembrou o divorceless, né? Que é o relacionamento sem divórcio, que é tipo, tu vai se cortando pra caber. Ah, a pessoa tem um negócio desse tamanho, eu tenho que caber ali. Peraí, tira um braço, tira o outro, tira a perna, tira outro, se entorta tudo pra caber ali no espacinho que a pessoa tem, né? E o quanto que não funciona, não é você, você não tá inteiro ali, a pessoa não tá ali pra te receber, né? Tá pra te encaixar dentro de um quadrado. Então, Exato. essa coisa das projeções expectativas e da gente estar consciente da projeção expectativa sem ter clareza cognitiva que está consciente, é uma coisa que, tipo assim, precisa de uma observação constante, né? Porque tu tá captando sem a pessoa dizer, tu já tá captando. Não, peraí, aqui ó, o meu funcionamento é me encaixar, então peraí, qual é o pedaço que eu tenho que cortar dessa vez? Exato, assim, e o livro, ele traz, o Gary traz exemplos assim no livro, ele traz sutilezas, ele traz muito exemplo de criança mesmo, porque nesses lugares da infância, que foi onde a gente mais foi se encaixando naquilo que estava projetado na gente. A gente faz isso a vida inteira, mas enfim, na infância foi o lugar que a gente se tornou coisas que a gente não é, né? Então eu costumo dizer que o caminho para a gente saber quem a gente é se liberar daquilo que a gente não é, Eu digo né? também que Então, o caminho de autoconhecimento é uma desconstrução, não é não é uma colocar mais coisa, é construção. desconstruir aquilo que tu acha que é, né? Exato. Então, e aí você começar a liberar isso de você, né? Então, o livro ele traz assim exemplos maravilhosos, porque assim o exemplo sempre remete a algo que você viveu de uma outra forma, numa outra idade, né, com personagens diferentes e te leva a uma outra situação. Então, o livro traz muito, é uma riqueza de situações onde as pessoas funcionam com projeção expectativa, separações, julgamentos, né? E até essa coisa do julgamento é uma coisa bem interessante, porque esse momento desse clube do livro está super alinhado com o mês do Being You, né? Do Sendo Você, né? Porque é o mês do não julgamento, né? Zona zero, como é que o Den chamou? Freeze, Free zone, é é uma zona sem julgamento. É um mês sem julgamento. 21 Né? dias, do dia 20, 1º até o dia 22, né? Até o dia 22, lives e coisas com vários facilitadores de Access, cada um trazendo um assunto que é basicamente sobre não julgamento, né? E a sobre coisa não do julgamento. julgamento, se tu puder falar um pouco mais, assim, porque a gente até agora estava falando de projeção expectativa, fala um pouquinho mais de julgamento, assim, tipo, quão nhaca
é a gente É, julgar o quão então, danoso é para as relações, né? então, julgamento é um filtro pelo qual você passa a enxergar a sua vida. Então, a gente põe um filtro. Outro dia eu falei para uma amiga assim: que tal você tirar o filtro cor-de-rosa da sua vida? Porque às vezes a gente tem essa coisa de, essa pessoa é ótima, essa pessoa é. Então, esse é o julgamento positivo. Né? Essa pessoa ela é ótima, ela é uma super amiga, ela faz tudo para mim, tal. E aí você não consegue enxergar, se você tem esse filtro de que essa pessoa é ótima, maravilhosa, tal, você não consegue enxergar quando ela tá passando a perna em você, ou quando ela tá te julgando, ou quando ela tá sendo cruel com você, porque você só consegue olhar por aquele filtro de que ela é ótima. O julgamento positivo é o lugar onde as pessoas têm mais dificuldade de enxergar onde acontece o julgamento positivo, né? Eu tô bem na tela aqui do cardzinho. Se você não estiver encarando o mundo baseado nas suas projeções e expectativas, você consegue ver o que está à sua frente. E é basicamente isso, Exato. né? Tá ali com o filtro cor-de-rosa, só tá enxergando tudo a partir do filtro. Nada diferente daquilo vai passar. Exato. Você só enxerga, nesse caso, nós estamos falando de uma pessoa, né, uma hipótese de uma pessoa, a gente só enxerga aquela pessoa como uma boa pessoa. Não quer dizer que ela não seja uma boa pessoa, mas se você só deu para ela o carimbo de que ela é boa pessoa, você não consegue olhar e perceber quando ela está te traindo, por exemplo. Porque se ela é boa pessoa não trai. Né? Então a gente fica nisso. Então os julgamentos são. Não existe possibilidade de julgamento. Porque se você julga a pessoa, se você tem uma nomenclatura para aquela pessoa, aquilo virou um filtro para você. Então, quando você olha para aquela pessoa, você só enxerga aquele filtro. Não existe possibilidade de uma realidade diferente com aquela pessoa. Né? Então, e o julgamento é o maior matador de possibilidades, de relacionamento. E nós somos muito cruel com nós mesmos, Vivi. A gente se julga muito. E Né? o corpo, né? O corpo, como o corpo deve ser, como o corpo não deve ser. E aí a gente também vai para o corpo, a gente vai para todos esses padrões também, expectativas e projeções do que é ter um corpo bonito, do que não é ter um corpo bonito, do que é um corpo que se enquadra ou não se enquadra, o que é uma mulher bonita, o que é um homem bonito, entende? Então a gente vai estar sempre funcionando nesses matadores de possibilidades. A gente só está falando de matadores de possibilidades de uma realidade diferente. Esses dias eu fiz uma live sobre os acontecimentos aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu tava falando pra gente não colocar julgamento em cima daquilo que a gente estava vendo, né? Isso é horrível, isso é ótimo, isso é péssimo. Ai, coitadinho do cavalo, coitadinho do cachorro, meu Deus, a criança, o velhinho, né? Pra gente não Uhum, colocar julgamento, porque o julgamento solidifica, né? Ele total. entranha assim e gruda ali. Então, que beleza, que gentileza a gente pode ter em não colocar o julgamento, né? Definindo alguém ou algo, o animalzinho. Inclusive, a gente pode limpar as projeções expectativas em cima dos animaizinhos também, Uhum, em cima do nosso negócio, em cima da nossa casa, do nosso relacionamento. E para não grudar essa coisa, né? Então, tipo, a pessoa já tá lá no meio de uma situação, né? Desafiadora, digamos assim. E aí tu vai lá, coitado, joga mais exato. cimento em cima, a pessoa fica cada vez mais dura ali para poder mudar aquilo, né? A gente vai solidificando tudo isso, né? Esses julgamentos, eles criam uma realidade muito solidificada para gente, né? Muito limitada. A gente começa a ter ponto de vista muito fixo sobre uma situação. E aí, cada vez mais, a gente vai se enrijecendo com tudo isso, né? E criando mais do
mesmo, a gente está voltando para o começo da live agora, né? Que é, né, essa coisa de a gente não ver possibilidades, né? A gente fica nesse looping criando a mesma vida, né? A Ingrid disse assim: o julgamento atrapalha de enxergarmos a contribuição que aquele ser tem em nos apresentar. Exatamente, a contribuição que o outro é para a gente e que a gente é para o outro também, né? Então, de novo, voltando para aquele conceito do que é consciente, que é estar consciente. Estar consciente é estar presente na sua vida, recebendo tudo que acontece. Não interessa o que acontece, você está presente com aquilo. Então, pode estar acontecendo uma coisa muito legal, que te nutre pra caramba, que é aquilo que você gostaria que tivesse acontecendo e que tá tudo maravilhoso, você tá lá surfando naquela onda. E também uma coisa não tão legal assim, né? Uma caca que acontece, todos nós estamos aí com caca acontecendo na vida, mas tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Então, as nossas cacas é com facilidade, alegria e glória. Com pergunta, com espaço, interessante Com ponto de vista. espaço, com possibilidades, exato. E aí você recebe a caca com possibilidades, entende? Você recebe a caca. Primeiro que você recebe a caca, né? Porque quando uma coisa não legal tá acontecendo, a nossa primeira coisa é: isso não tá acontecendo comigo, eu não tô sabendo do que tá acontecendo aqui, eu vou embora daqui agora, isso foi para outra pessoa, não foi comigo. O universo entregou errado, era outra Vivian, não era eu. Destinatário errado, não era para essa pessoa. Então, primeiro a gente rejeita aquela situação, não recebe aquela situação, e aí tudo que a gente resiste persiste. E a gente Não rejeita muda. por quê? Porque tinha uma projeção expectativa de como devia ser. Aí chegou de outra cor, de outro formato, de outro tamanho. Não foi o que eu pedi. Devolve. Eu costumo dizer, quem já fez curso comigo sabe, que eu falo que o universo ama dar presente embrulhado de cocô. Acontece muito do universo dar presente embrulhado de cocô. Que você olha aquilo e fala: gente, mas isso é um cocô muito grande, como é que eu vou fazer com isso? Isso não é para mim. Não é um pacotinho pequenininho de joia, não é, então não é para mim, né? E aí, se você dá uma limpadinha naquilo que está acontecendo, você fala: ah, isso aqui pode ser interessante, eu vou receber isso da mesma forma e tal. E você dá uma limpadinha naquilo que você fala: uau, tem um anel de brilhante aqui dentro. Mas primeiro, a gente tem que receber a caca. Né? A gente tem que atravessar a caca. E é além das possibilidades que tem além daquilo. Que é Para o presente chegar. justamente aquela pergunta, né? O que está certo sobre isso, né? Qual é a bonita energia por trás disso? Porque a gente vai julgar um primeiro olhar baseado na projeção expectativa que a gente tinha. Tá, mas isso aqui não foi o que eu pedi, não era bem isso. O universo me entendeu errado, tá me sacaneando. Me entregou uma coisa verde, eu queria vermelho. E tá, mas peraí. Se veio para mim, se chegou para mim, tem um presente. O universo não te sacaneia, ele tá sempre te sustentando, né, te apoiando. E então, qual é o presente aqui, né? Aí tá, recebe então com pergunta para encontrar a contribuição ali, né? É muito sensacional essa o P Júniors, né? Projeção, expectativa, julgamento, rejeição, separação. É a gente não percebe que faz, né? Tá ali fazendo o tempo todo. Hoje aconteceu uma situação assim, eu reagi assim, aí depois tá, era uma expectativa que não foi atendida, droga, porcaria. Droga, eu tá gostaria bom, que fosse de outra forma. Tá bom. tá bom, tá certo, recolher meus mijadinhos aqui, vão. E tá, né? Vamos, bora lá, ficar mais presente, ficar mais consciente. E fala mais sobre a separação.
separação, ela está muito vinculada ao julgamento, né? A separação acontece quando a gente faz um julgamento, e aí, quando a gente faz o julgamento, a gente se separa daquilo ou daquela pessoa. Você se separa daquela parte daquela pessoa que você deu uma determinada nomenclatura para aquilo, né? Então, por exemplo, se você julgou o seu filho, né, como o desastrado, o presente por trás da criança tá agindo daquela forma, tentando controlar ainda os seus, né, os seus movimentos, a sua coordenação motora e tudo aquilo, ao invés, como aquilo foi julgado, aquilo se separou, né? A gente se separa daquilo e a criança se torna, ao invés da gente receber o presente que a criança poderia ser e toda a contribuição que a mãe poderia ser para a criança, para aquilo tudo, se separa e ele se torna o desastrado, de verdade. Né? Então, tudo aquilo que a gente não quer receber, a gente rejeita, a gente se separa. Tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que a gente espera que seja, ou aquilo que deveria ser, de acordo com o nosso ponto de vista, de uma determinada maneira, que não está sendo daquela determinada maneira, a gente rejeita aquilo e se separa daquilo. Inclusive de partes nossas, que a gente deixa pelo caminho, porque a gente julga, porque deveria ser de uma determinada forma, não deveria ser de outra forma, né? Então, E até nesse exemplo do desastrado, né? O quanto que essa criança, de repente, é expansiva, né? Ela é criativa, ela é mais livre, tem um movimento corporal ali que é mais solto, né? De repente, uma dança, alguma coisa assim, uma expressão corporal realmente mais solta. E aí, ela tranca aquilo como um problema, como um erro, porque foi isso que foi projetado em cima. E aí não acessa, né? Depois tá lá. Mas não sei o que eu quero da minha vida, nada me dá prazer, de repente é um pedaço desses aí, né, do teu comportamento que foi julgado, projetado e expectado, não sei se existe essa palavra, né, e tu trancou. Né? A gente se separa e a gente rejeita aquilo, né? Então, Exatamente. Isso é um pacote, né? Isso é um pacote, é uma programação, são os passos de uma programação mesmo, né? De como a gente aprendeu a funcionar. Eu gosto muito de falar da descrição da barra consciência no manual de barras, né? Ele fala assim: você tenta eliminar os lugares onde você é consciente, achando que aquilo não é consciência. E é muito sobre isso, porque de repente tá com uma dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio aqui. Vou eliminar isso que tá me trazendo uma consciência, é meu corpo. Oi, tem uma informação aqui, né? E tu tenta eliminar aquilo e vai vir de um outro jeito. Daí depois vai vir, sei lá, uma dor no cotovelo, sabe? Uma outra coisa para te trazer a mesma informação. Né? Então, a gente tenta cortar a consciência que a gente está recebendo baseado no que a gente acha que é a coisa, ao invés de estar presente e fazer uma pergunta, tá, mas então, o que é isso? Primeiro, essa dor é minha, né? É minha essa dor? Isso é meu? Né? Aí, tá bom, se é, então, o que é isso? Né? E tá tudo bem nisso, sabe, Vivi? Assim, de verdade, é a forma que a gente aprendeu a funcionar, tá tudo certo, é isso que você disse, é uma desprogramação, né? É um liberar aquilo que a gente não é, daquilo que foi projetado na gente. Que bom poder fazer a escolha de liberar isso. Olha que presente mais mágico, mais incrível você poder liberar essas coisas, né? Que não são você, né? Que incrível escolher poder fazer isso, né? E ele fala alguma coisa sobre liberdade. Ele fala alguma coisa sobre liberdade nesse livro também, né? Hoje eu estava gravando um áudio no meu grupo e eu até falei assim, além do ideal utópico, ideais utópicos, além da distração e esse das projeções expectativas, eles têm uma energia meio
parecida, assim, de definição e limitação e, né, tipo assim, essa coisa toda que segura a gente naquilo que não é realidade, que não é verdade pra gente, né? E ele traz alguma coisa sobre liberdade no meio disso, né? Então, se eu não estou funcionando a partir das minhas projeções expectativas, se eu não estou julgando o tempo todo, porque quanto alerta eu tenho que estar para estar julgando tudo o tempo todo para saber se encaixa na minha projeção expectativa. Então, quanto à Exato. presença, mais a gente consegue acessar, escolhendo não funcionar mais com projeção expectativa. Expectativas. A minha frase favorita do Gary, eu já até gravei vídeo para falar disso, é: a verdadeira liberdade é poder escolher qualquer coisa. Eu amo essa frase do Gary. Eu amo. Porque assim, se você pode escolher qualquer coisa, se você quer escolher uma coisa e você evita escolher porque a sua mãe não vai gostar que você escolha aquilo, ou o seu namorado gostaria que você escolhesse outra coisa, ou a sociedade espera que você escolha uma outra coisa, né? Então, você ter essa liberdade interna de escolher fazer o que quer que queira que você possa fazer da sua vida, para mim ressoa muito, assim, sabe? Para mim é a verdadeira liberdade, sabe? Poder escolher qualquer coisa. E tá tudo bem. As pessoas podem julgar essa coisa que você quer escolher como a pior coisa do mundo, como você ser a pior pessoa do mundo, como a coisa mais errada de você escolher. Mas você tem a liberdade interna de poder escolher isso. Isso é sensacional. Você não depender de ninguém, do ponto de vista de ninguém, da aprovação de ninguém, para poder escolher qualquer coisa que queira na sua vida, né? Então, para mim, liberdade é isso, sabe? Eu já tive essa coisa de liberdade para mim é poder viajar, ou poder. Não, para mim, liberdade, poder viajar faz parte do pacote das liberdades. É É uma poder escolha que está disponível. dentro do pacote da liberdade, né? Então, mas assim, é poder escolher qualquer coisa de fato, né? E aí essas projeções expectativas, elas, quando a gente libera isso, primeiro assim, quando você começa a sacar como é que isso funciona, sabe? A gente começa a conversar sobre isso. Aí você começa a perceber o que de fato é uma projeção na sua vida, entende? Porque uma coisa eu estava aqui dando exemplo, mas como é que funciona isso aí para você, né? Quando a gente começa a perceber como é que é isso, vem uma cadeia, sabe? Você começa, é assim, aquela vez também era, aquela vez também era. Daí começa a vir um monte de consciência dos lugares onde a gente está funcionando dessa forma. Aí você percebe de verdade o que são essas projeções expectativas. E aí você tem as ferramentas, que são os enunciados para você poder liberar isso de você. Então percebe o quão libertador é isso? Né? A gente ter ferramentas para lidar no nosso dia a dia, nos lugares onde a gente não sabia o que fazer com aquilo. Primeiro que você consegue começar a se perceber, eu estou funcionando de projeções expectativas aqui. Bom, já reconheci que eu estou funcionando. Agora eu tenho ferramenta para lidar com isso também, que é o que esse clube do livro traz. Ferramentas para você poder lidar com isso. Como você libera isso na sua vida, como você identifica isso na sua vida. O que é isso em profundidade? Né? E o Clube do Livro traz isso em profundidade mesmo. Os exemplos que tem no livro são coisas que eu falo, uau! São lugares que eu não tinha ido antes até ler o livro, sabe? Não tinha percebido que também poderia funcionar dessa determinada forma que o livro traz, né? Na profundidade que o livro traz. Né? E aí eu costumo dizer, você tem a ferramenta aí a gente precisa usar no dia a dia, né? Precisa ir usando no dia a dia. E para mim funciona muito assim.
Ok, eu percebi, eu faço na hora. Sabe assim? Percebi que estou funcionando de uma determinada forma, porque se a gente deixa para depois, esquece e não faz. E aí repete o padrão de novo. Né? Então, para mim, funciona assim. Eu percebi que eu tô. Ah, ok, percebi aqui, eu já libero ali na hora. E ferramenta serve para isso mesmo, né? Para a gente usar no dia a dia. Então, o livro traz muito, de uma forma muito profunda, é, todas essas projeções, sabe? E acho que a Débora tá dizendo, a ferramenta só funciona se a gente usa. Exatamente, Débora. A ferramenta só... Ó, fiz até um joia. A ferramenta só funciona se a gente usa. Essa coisa da gente fazer curso e enfiar a apostila na gaveta, o curso é uma porcaria. Não é que o curso é uma porcaria, é porque a gente não está usando as ferramentas. Né? Então, ferramenta é para a gente usar mesmo, uma coisa prática que a gente aprende a dominar mais nos cursos, Clube do Livro e tal, mas é uma coisa que a gente é para a vida, né? A gente passa a usar Deixa isso eu na te vida. perguntar, no Clube do Livro tem facilitação, tem questões pessoais e as pessoas vão trazendo e vai sendo liberado? Total, total. O Clube do Livro é de 100% facilitação, assim, sabe? Eu trago a ferramenta, não necessariamente, na verdade, a gente pode ler até 30%, né, do livro, mas os facilitadores certificados, o Clube do Livro é para isso, né? Para gente, o facilitador certificado vai e fala sobre aquele tema, né? Pode ler trechos do livro sobre aquele tema, mas é muito mais sobre facilitar os lugares onde as pessoas que estão fazendo parte do Clube do Livro se percebem naquela situação. Daí eu tô lá para facilitar exatamente isso. Então, o que mais é possível? O mais possível, a gente começa no dia 7 de junho, às 8, e é uma vez por semana, né, Donata? São Sim, 6 encontros. sim, são 6 capítulos, 6 encontros. Termina no comecinho E de julho. eu acho que não é todos os dias, por exemplo, toda segunda-feira ou toda quarta-feira, né? Tem alguma coisa ali de dias diferentes na semana, mas é uma Isso, vez por semana, então a gente lê, né, um pedaço do capítulo, ganha umas ferramentas, vai praticando ao longo da semana. Na próxima semana a gente se encontra de novo para trocar figurinhas. Sem contar que tem o grupo, né, que a gente vai se acompanhando ali ao longo desse um mês. Seis encontros dá um mês e meio. exato. Então, quem tiver percebendo aí que tá cheio de projeção e expectativa, ou que teve muitas expectativas e projeções sobre você, né, desde a infância. Então, esse é o nosso convite para o Clube do Livro. Tu quer falar mais alguma coisa? Fazer um Não, convite? eu acho que é Enfim. isso, essa troca que acontece, sabe? As classes, né? Os clubes do livros, eles têm uma sinergia nas pessoas que escolhem, né? E as pessoas. O próprio Clube do Livro ele é o convite para trazer as pessoas. Então, essa interação desse grupo que a Vivi está trazendo, né? Isso vai criando a facilitação de um, contribui a beça para a facilitação do restante do grupo. Então, isso vai criando fica uma coisa coesa de contribuição mútua daquelas pessoas, né? Então, é muito rico, muito rico. E assim, eu adoro esse livro, gente. Eu adoro esse livro, assim, para mim foi uma grande libertação, sempre foi. Eu tinha um livro em inglês, e aí quando saiu em português eu falei, uau, que maravilha! É realmente muito incrível. Eu queria super convidar vocês para essa jornada da gente liberar esse peso, esses pontos de vista fixo, esse peso, né? E trazer mais liberdade para a gente poder escolher o que quer que seja para criar a nossa vida. Tem no Kindle, sim, Vilma. Tem no Kindle o livro. Ah, ela tem no Kindle, ela está dizendo. Exato. Você pode comprar o físico e tem no Kindle também. E Então, esses estão livros de todos Access, super convidados. esses livros de Access todos, na verdade, né, Donata? Tu sabe que eu sou fissurada no livro do peixe, né? E cada vez que eu leio, tipo assim, meu Deus, isso aqui estava escrito aqui, eu não tinha visto antes. O da projeção expectativa
expectativa. O dos implantes distratores, eu como aquele livro com farinha, assim, de tanto que, meu Deus, né? E é isso, assim, cada vez que tu vai ler algo, né? Principalmente dessas coisas de Axis, assim, tu já mudou tanto que tu consegue enxergar novas coisas agora. Então, eu já li esse livro, sim, mas vem, né, extrapolar com a gente, além de explorar, extrapolar, porque vai estar ali um grupo de pessoas, né, vai ter uma condução, vai ter todo o espaço para fazer pergunta, para ser facilitado. E o que está disponível agora em junho, junto com os 22 dias de livre de julgamento, zona livre de julgamento, com DEM, né, e os vários facilitadores de Axis, enfim, que a gente vai estar bebendo dessa energia no mundo, né? Então, assim, a Lalé amanhã tem uma classe sobre permissão, né? Então, tipo, já é uma outra coisa que tá junto com isso. Permissão é nenhum julgamento. Então, tipo assim, são energias que estão aí pipocando neste momento, neste agora no mundo. Então, bora surfar com a gente nessa onda que tá disponível aí. Exato, estão todos super, super convidados. Me chama no privado se quiser poder falar disso. E tem uma outra coisa que eu queria falar sobre os livros de Axis, que eu acho muito legal, que assim, alguns livros eles são transcrições de classe e outros livros foram escritos pelos autores mesmo. E é muito, assim, a profundidade de ferramentas, de conscientizações, daquilo que está disponível nos livros, pelo preço que o livro custa, é fenomenal. Então, e o Clube do Livro tem essa coisa de você ter um facilitador te facilitando nas suas questões durante a leitura do Clube do Livro. Então, você vai percebendo aquilo em você e você tem um facilitador ali que você pode fazer pergunta e te ajudar a sair desse lugar que você facilitou, que você viveu a vida inteira, né? Até esse agora. Então, assim, o preço é muito acessível, né? Tanto do livro quanto do Clube do Livro. Então, um super convite, estão todos super convidados. Eu vou amar ter a Vivi. E eu quero já te contar uma coisa, da Nata, que eu falei no meu grupo, né? Que tu tem aí um projeto para o segundo semestre sobre livro, o livro da Dama e o Salão de Femmes. E aí uma pessoa já disse assim, Clube do Livro da Dama! Então, assim... Quem sabe o próximo? Sim, que mais possível. Temos aí já um pedido de alguém, assim, quem mais, né? Bora lá! Inclusive eu é ela que tá... sobre isso. E eu tenho você sabe, eu tenho um super projeto sobre isso que tá na hora dele ser atualizado e ele tá ali falando, ei, tô chegando! Olha os comentários aí, é dessa pessoinha aí. Vamos lá, Marina. Você está perguntando o quanto é o Clube do Livro? É R$130. 6 encontros, 1 mês e meio ali disponível no grupo para a gente trocar muita ideia e rir, né? Porque a gente tem que rir das nossas patetices também, né? Gente, eu tava projetando, meu Deus, eu não tinha visto. Não tinha percebido. Como pode ser mais divertido? Ups, escorreguei de novo aqui numa projeção. Quem nunca, né, Vivi? Quem nunca? Escorregou 1, 2, 3 vezes, até falar, acho que tá na hora de eu sair disso, né? Acho que eu aprendi já. Deu, tá bom. Deu. Universo, a próxima aventura. Donata, muito obrigada. Eu que agradeço. E até já. Até mais. Gente, gratidão muito quem participou, obrigada. quem vai ver depois. Esse vídeo vai estar no meu YouTube, vai estar no YouTube da Donata. E a gente começa no dia 7, o que se requer para você estar com a gente. Bora lá. Um beijo. Tchau, tchau.